Eis o tempo do retorno, tempo de recomeçar. Deixaremos o que é velho para o novo abraçar. E nas tentações nos bastarás, sempre seremos teus. Sairemos penitentes e com fé caminharemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda a este momento em que nossa paróquia, através do nosso Facebook e das redes sociais, traz para você um momento de reflexão, onde vamos pensar, ver e também estudar algumas dimensões da nossa igreja. Neste período em que estamos vivendo a Quaresma, vamos vivenciar um momento de estudo sobre o que é a Quaresma, alguns textos e também a Semana Santa, onde nós vamos, através das redes sociais, chegar à sua casa para refletirmos juntos e rezarmos também a partir deste momento em que nós nos encontramos. Então seja bem-vindo, bem-vinda neste momento. Hoje nós vamos, através deste vídeo, conversar um pouco sobre o que é a Quaresma. A gente pode dizer que a Quaresma é um tempo em que a Igreja, na sua liturgia, se prepara para viver um grande momento da sua história, da história da salvação. É o momento da Semana Santa, a Páscoa, o tríduo sacrossanto em que Cristo entrega a sua vida por cada um de nós. E esse período é composto por um tempo de 40 dias de preparação, onde nós, enquanto cristãos, vamos vivenciando a nossa conversão e, a partir dela, vamos nos preparando dignamente para celebrar os santos mistérios. Aí a gente pode se perguntar, mas quando a Quaresma foi criada, a partir de quê? Então vamos, a partir deste vídeo, conversar um pouco sobre o que é a Quaresma, de onde ela veio, qual a sua significação. A Quaresma, como prática, foi instituída no século IV, mas desde sempre os cristãos se preparavam para a Páscoa com oração intensa, jejum e penitência. A Quaresma é um tempo favorável para a nossa conversão, um tempo favorável onde cada um de nós, cada cristão e cristã batizado, faz uma experiência, um novo propósito de Deus, onde, por meio da conversão interior, das práticas, também dos momentos que a Igreja propõe, fazer uma nova maneira de vivenciar o seu ser cristão. É um tempo de recordação de que somos humanos, que somos peregrinos nesta terra. É um tempo em que nós lembramos, além dos 40 dias que Jesus passou no deserto, nas tentações, é um tempo também que lembramos dos 40 dias do dilúvio, dos 40 dias em que Moisés esteve no Monte Sinai, dos 40 anos de peregrinação do povo de Deus em busca da terra prometida, onde, através de todos esses anos, saíram do pecado, do exílio e chegaram à terra prometida, à graça, chegaram a uma nova história. Podemos dizer que neste tempo favorável, neste tempo de conversão, nós vamos, através dos textos bíblicos, que também nós vamos estudar um pouco no próximo vídeo, nós vamos perceber que o tempo quaresmal é um grande resumo do período da história da salvação do povo de Deus. E neste período de história, neste período de peregrinação, nós vamos percebendo e confirmando que nós, enquanto cristãos e cristãs, seguidoras e seguidoras de Cristo Jesus,
também somos peregrinos nesta terra. Mas peregrinos com qual objetivo? A terra prometida de cada um de nós é a Páscoa, a ressurreição, a nova vida. Sairmos do pecado e buscamos a graça. Saímos das trevas e buscamos a luz que vem de Cristo na sua Páscoa. Por isso esse grande tempo de preparação, de propostas para que a gente possa se converter e melhor preparar o nosso coração, preparar a nossa vida, preparar o nosso ser cristão, para assim a gente bem celebrar a Páscoa de Jesus. É uma caminhada penitencial. São 40 dias em que vamos caminhando e percebendo que o caminho não é fácil, o caminho é difícil. Às vezes, as zonas de conforto que estamos faz com que nós nos estacionemos e não busquemos a Deus. Faz com que ficamos naquele local e às vezes não abramos o nosso coração à vontade de Deus, ao novo que vem de Deus. O tempo quaresmal é este período em que nós vamos olhar para dentro de nós, olhar para o nosso interior e perceber aquilo que nós deveremos mudar, aquilo que nós deveremos fazer diferente para que Cristo se faça presente em nós. Podemos dizer que a Quaresma é um período alegre. Às vezes pensamos que as cores que a gente utiliza nas celebrações é roxo, mas é para lembrar que nós estamos num período em que nós devemos ter uma reflexão interior, deveremos ter um olhar diferente para dentro de nós e percebermos que nós precisamos mudar, que precisamos nos converter. Mas não é por isso que nós deveremos ficar tristonhos, mas, como diz a palavra de Deus, nós devemos lavar nosso rosto, nos perfumar e mostrar que somos cristãos que estão em caminho, em peregrinação, mas que não estamos tristes pelo período que estamos vivendo. Mas a conversão deve ser motivo de alegria. Como diria a liturgia oriental, são 40 dias de jejum. Guardemos todos esses dias com alegria. E neste período de pandemia, nós podemos dizer, com esperança, que a cada dia dessa quaresma também possamos renovar a nossa esperança, renovar o nosso dia a dia com bons motivos, boas práticas, para que assim também a gente possa se converter dia a dia neste período em que estamos em nossas casas, pensando também no nosso irmão, na nossa irmã, que às vezes está sofrendo. Quaresma é um tempo de preparação para o batismo. Este tempo de 40 dias foi inspirado também numa grande catequese da igreja primitiva, onde, durante os 40 dias, os pagãos, os catecúmenos, naquele tempo, se preparavam para receber o santo batismo na Páscoa, no Sábado Santo, dentro da solenidade da Vigília Pascal. Acompanhavam também os irmãos que tinham cometido pecados graves para retornar à fé. Então, é um período em que, além de ser penitencial, é um período também de caminhada para o batismo daqueles que querem aderir a Jesus Cristo por meio do batismo. É um tempo de penitência, porque este tempo era marcado pela penitência e pela oração, pelo jejum e pela escuta da palavra de Deus. Eles eram chamados os penitentes, os quais renovavam a fé e recebiam o batismo ou eram reintegrados à comunidade no Sábado Santo, como eu acabei de falar. E, para que isso pudesse acontecer, existiam algumas práticas. Quais eram as práticas? As práticas que nós conhecemos e que muito ouvimos na quarta-feira de cinzas, através também do profeta Joel, que dizia: agora, diz o Senhor, voltai para mim com o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos.
Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Uma das práticas realmente é que nós rasguemos o nosso coração, não rasguemos as nossas vestes, não coloquemos o lado e a mudança de forma exterior, mas que a mudança seja interior, através do nosso coração, para que assim também o nosso exterior possa expressar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos dia a dia mudando no caminho de Deus. E também as práticas quaresmais são ações que nos fazem renovar a fé, a esperança e a caridade, bem como são condições muito importantes para que a gente possa se converter e também expressar essa conversão como convertidos no meio da comunidade. E quais são elas? O jejum, a oração e a esmola, a caridade. O jejum no sentido de nos mortificarmos e também nos unirmos àquelas pessoas que às vezes não têm um alimento e a gente poder se unir às dores, à vivência dessas pessoas. A oração no sentido de a gente se conectar mais com Deus, fazer uma experiência profunda nesse período quaresmal, fazer um verdadeiro encontro pessoal com Jesus, com Deus e sua igreja, a sua comunidade. E a esmola, a caridade, como um gesto concreto da nossa quaresma, onde nós vamos expressar, além da nossa conversão, também que nós fazemos parte de uma comunidade que traz a comunhão dos seus bens às pessoas mais necessitadas. E além do mais, um gesto concreto, um gesto de conversão, além do nosso pessoal e interior, é a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade também é um gesto de conversão da sociedade. É um grito da igreja sobre alguma realidade no Brasil. E este ano, a campanha da fraternidade vem falar sobre fraternidade e diálogo, compromisso de amor, com o lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade, para que assim também a gente possa refletir que nós precisamos converter-nos enquanto sociedade de todas as divisões, indiferenças que existem no nosso meio. Que a quaresma possa fazer com que nós nos convertemos interiormente, também nos convertemos enquanto sociedade, trazendo mais unidade entre nós e também fazendo com que a gente se prepare bem para celebrarmos a Páscoa de Jesus. Não esqueçamos de uma prática muito importante também para todo cristão durante a quaresma, que é o sacramento da reconciliação, a confissão. Vamos procurar o sacramento para que também, a partir do perdão de Deus, nós nos preparemos bem para celebrarmos a Páscoa de Jesus, saindo do pecado para a graça, das trevas para a luz, da morte para uma vida nova. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos, neste período quaresmal, fazer uma boa preparação e bem celebrarmos todo este período e chegarmos convertidos para a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Que Deus nos abençoe.